Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a sexta rodada do Brasileirão Série B. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a quinta rodada. Editor, põe na tela. Começando pelos meus palpites. Vasco contra CRB, palpite 1-0 Vasco. Placar do jogo 3-0 Vasco. Acerto de vencedor. Guarani contra Ponte, palpite 2-1 Guarani. Placar do jogo 1-0 Guarani. Acerto de vencedor. Operário contra Cruzeiro, palpite 2-0 Operário. Placar do jogo 2-1 Operário. Acerto de vencedor. Vila Nova contra Coxa, palpite 1-1. Placar do jogo 1-0 Coxa, primeiro erro. E fechando os meus palpites, CSA contra Londrina, palpite 1-0 CSA. Placar do jogo 1-0 CSA. Acerto cravado. E agora vamos para os palpites do João. Começando por Brasil de Pelotas contra Goiás, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Brasil de Pelotas. Primeiro erro. O jogo entre Avaí e Remo foi adiado, por isso não vamos falar aí o palpite de Avaí contra Remo. Vitória contra Brusque, palpite 2-1 Vitória. Placar do jogo 3-1 Vitória. Acerto de vencedor. Sampaio Corrêa contra Confiança, palpite 1-0 Sampaio. Placar do jogo 3-1 Sampaio. Acerto de vencedor. E fechando os palpites do João, Náutico contra Botafogo, palpite 3-2 Náutico. Placar do jogo 3-1 Náutico. Acerto de vencedor. E temos a nossa classificação atualizada. O João foi para 17 pontos com 3 acertos de vencedor. E eu fui para 12 pontos com 1 acerto cravado e 3 acertos de vencedor. Depois de 2 rodadas errando todos os meus palpites, finalmente eu voltei a acertar. Agora falando sobre o João, ele teve um jogo adiado, o jogo entre Avaí e Remo. Ele também daria palpite no jogo entre Botafogo e CSA pela sexta rodada. Então, para ser justo, ele vai poder bloquear 2 palpites meus na sexta rodada. 2 palpites meus não vão valer pontos na nossa classificação e ele vai poder escolher que jogos são esses. Então, editor, vamos para os palpites. Roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take on the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take on the gold. Lembrando que o jogo entre Londrina e Náutico e o outro jogo CRB e Brasil, eu coloquei aí para não valer a pontuação pro Gabriel, que já teve um jogo anulado na outra rodada, né, que foi o Avaí e o Remo. E também o do Botafogo nessa rodada foi adiado, né, o CSA. Então eu escolhi 2 jogos aí que não vai contar na pontuação. Confiança contra o Vila Nova. Confiança aí que vem de uma derrota. Os 2 times perderam, né? Vila Nova perdeu em casa para o Coritiba e o Confiança perdeu para o Sampaio Corrêa. Acho que o Confiança tem um leve favoritismo por jogar em casa. Vou colocar a vitória do Confiança nesse jogo aí. 1-0 para o Confiança. O Brusque saiu na frente do Vitória com mais um gol do Edu nessa Série B, mas acabou levando a virada. O Vitória foi superior ao time do Brusque, mas foi apenas a primeira derrota do Brusque
nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Tá bem demais, o time do Brusque tá acima das expectativas. Agora pegam o Sampaio Corrêa, que derrotou o Confiança de virada, uma virada relâmpago. Vai ser um bom jogo, um jogo difícil para o Brusque. Eu aposto no Sampaio Corrêa. Sampaio 2-1 é o meu palpite. Goiás contra o Avaí. Goiás vem de derrota, perdeu fora de casa para o Brasil. E o Avaí que nem jogou, né? Teve um jogo adiado lá, que teve uma chuva torrencial lá na ressacada. Acho que o Goiás, para não desgrudar dos líderes ali no G4, precisa ganhar, tem um favoritismo. Vou colocar 2-1 pro Goiás aí nesse jogo, vai ser o palpite. Que fase da Ponte Preta! Última colocada, 3 derrotas seguidas, nenhuma vitória na competição. Tá feia a coisa pra Ponte. Agora pegam o Operário, que derrotou o Cruzeiro pela 5ª rodada. Teve a vida facilitada pela expulsão do Everton do Cruzeiro ainda no primeiro tempo do jogo. Mesmo assim, passou algumas dificuldades o time do Operário. Saiu na frente, mas acabou levando o empate e teve que buscar mais um golzinho na reta final para garantir a vitória. Para esse jogo entre Ponte e Operário, eu aposto em empate. 1-1 é o meu palpite. Remo contra o Guarani. O Remo que não jogou nessa rodada, né? Também jogou adiado. Contra o Guarani que ganhou o derby lá em Campinas da Ponte. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Vou colocar um empate nesse jogo. 1-1 vai ser o meu palpite. O CRB sofreu uma dura derrota jogando contra o Vasco. O Vasco era o favorito nesse jogo, ainda mais jogando em casa. Agora o CRB pega o Brasil de Pelotas, que conseguiu uma grande vitória de virada para cima do Goiás. Ainda teve um jogador expulso no segundo tempo e mesmo assim conseguiu manter a vitória. O CRB vai ter um jogo complicado pela frente contra o Brasil de Pelotas, mas joga em casa. Jogando em casa, eu aposto no CRB. CRB 3-1 é o meu palpite. Coritiba contra o Vitória. Coritiba conseguiu arrancar uma vitória fora de casa lá do Vila Nova contra o Vitória, que também ganhou bem do Brusque, né? Acho que o Coritiba tem um leve favoritismo. Vou jogar em casa, vou colocar a vitória do Coritiba nesse jogo. 3-1 pro Coritiba. O Londrina foi derrotado pelo time do CSA, levou um gol logo no começo do jogo, no comecinho. E aí o CSA se retrancou e dificultou demais a vida do Londrina, que mesmo assim teve algumas chances, inclusive uma bola na trave. Agora o Londrina pega o Náutico, a sensação do campeonato. 5 jogos, 5 vitórias, 10 gols feitos, apenas 2 gols tomados. Que fase do Náutico! Tá voando na Série B o Timbu. Eu não tenho como não apostar no time do Náutico. Náutico 3-0 é o meu palpite. O Cruzeiro foi derrotado pelo Operário pela 5ª rodada, mas foi até guerreiro o time do Cruzeiro. Jogou grande parte do jogo com um jogador a menos. O Everton foi expulso ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, o time lutou. Agora pegam o Vasco. O Vasco que passou por cima do CRB. 3-0
2-0. Vitória para dar moral e confiança para o clube carioca. Para esse jogo, eu aposto no Vasco. O Cruzeiro tem sérias dificuldades jogando no Mineirão desde o Brasileirão passado, desde a Série B do ano passado. Então, eu aposto no Vasco. Vasco 2-1 é o meu palpite. E esses são os palpites para a sexta rodada do Brasileirão Série B. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!